Isso aqui. Ah, vai começar. Ah, Queridos amigos, olá, rapá. Rochinol Alô. canta, se preparando para encerrar o ano 2023 com uma apresentação fantástica do Jovem de Chá. A luz brilha no Oriente. No Confuso. Ocidente. No Oriente ou no Ocidente? Daqui No... a pouco o Jair explica para nós como vai ser onde essa luz vai brilhar, que eu estou emocionado aqui Oi, já. Janete, ele se sai bem no Oriente e no Ocidente, tanto Ah, faz para ele ele. está em todas, a Nosso gente não pode negar. escritor, jornalista, esse é o nosso querido Jairo, trazendo essa palestra para nós. Querido Jairo, só tem um pouquinho de paciência. A tela é sua, Jairo, fica à vontade. Pode colocar no slide número 1. Só um pouquinho, eu vou preparar tudo aqui com o som, inclusive. Slide número 1. Volta. Antes. Isso. Isso. A luz brilha no Ocidente. Quem Isso. falou Oriente? Ocidente. Então, boa tarde ou boa noite, queridos amigos. É uma alegria. E essa história me fascinou muito, e baseado no livro da Catherine Hogginson. E depois, no final, está o nome dela, e o livro é disponível, inclusive de outras maneiras, não só impresso. Então, é sobre a história do surgimento e o estabelecimento da fé Bahá'í no Ocidente. Tem um capítulo da presença de Deus com esse título, Surgimento da fé Bahá'í no Ocidente, o estabelecimento, as duas coisas. Primeiro surge, depois... E é um fator importantíssimo dentro da fé, porque como uma fé pode ser universal se só fica num pequeno grupo de pessoas, só se estabelece, só é aceita por um grupo pequeno de pessoas que têm capacidades especiais, ou entenderam a cultura da fé, entenderam os conhecimentos do Islã, têm o conhecimento. Então, foi um passo super importante. Não é só a expansão da fé Bahá'í, é o estabelecimento. Existe um grupo de pessoas, que nós vamos ver agora, que, de repente, disseram: essa é a nossa fé, essa é a minha fé. Sem esse passo de tremenda coragem, de tremendo sacrifício, a fé hoje não seria universal. E também é óbvio, por trás de tudo isso tem a figura magistral de Abdu'l-Bahá e da Aliança, que conduziu isso com uma forma incrível. Não é só assim títulos que ele tem, não é só onde é que está escrito no livro da sua posição, quais são as pessoas, mas também a sua ação. Esse é o slide 2? Esse é o 2? Não. Ok. Ok. Então, agora, existia um momento histórico muito fértil na América, nos Estados Unidos, que é onde ocorreu a maioria das ações. Nem todas, uma parte muito importante também ocorreu em Paris, que nós vamos ver, mas a elite a americana ia muito para Paris para estudar ou para passar um tempo. Então, porque existiam forças positivas, como a Belle Époque, a Feira Mundial de Paris, que depois teve em Chicago, em 1893, quer dizer, que era uma imitação. Tudo. E também em relação à fé Bahá'í existia já alguma coisa, mas num nível acadêmico muito elevado, como o do professor Brown, A.J. Brown, que a gente conhece, tem a foto dele, depois a gente vai ver. Muita coisa sobre a revelação Babi na Europa, mais pela via de teatro e poesias, também o trabalho
magistral da Tahirih como uma heroína, como uma pioneira na causa feminina, quer dizer que já existia algumas pessoas interessadas, mas não era assim dentro um grupo firme que se dizia sou Bahá'í, aceitamos a revelação de Bahá'u'lláh. Também os cristãos saíram de uma decepção muito grande sobre a vinda de Cristo, esperado para 1844 no Ocidente, e não ocorreu conforme eles queriam. Muitas das grupos cristãos revisaram os seus escritos, suas profecias sobre a vinda de Cristo. E depois nós vamos ver que foi o ensinamento principal nos cursos do senhor Enrolar, que pode passar. Agora, uma coisa importante, a gente estuda a história. Por quê? A história da fé, a história das religiões. A gente estuda a história para poder inspirar outras pessoas. Não é que o Jairo ou o João Davi sabe detalhes, mas é a questão de inspirar as outras pessoas. Essa é a nossa fé, a história do nosso povo, imigrantes europeus, pessoas trazidas da África, pessoas da América que aceitaram essa mensagem. E começou nesses eventos que são incríveis, incríveis. Ok, próximo. Então, não, volta, desculpa, João Davi, volta. Então, eu vou tentar só falar esses 6 aspectos e com maior ênfase no terceiro, que é a primeira peregrinação dos Bahá'ís do Ocidente, de 1898 e até março de 1899, que essa é uma história fascinante, incrível, que tem uma fada madrinha, tem várias heroínas, tem um vilão, que nós vamos ver quem é, mas é fundamental. Então, a gente pode passar, vamos na Feira Internacional. Então, a Feira Internacional, para mim, antes de estudar essa história para a apresentação, eu achava que era uma coisa só simbólica, né? 1893, primeira vez que o nome de Bahá'u'lláh foi citado no Ocidente, a feira foi iluminada pelo Tesla, e foi aquele 100.000 lâmpadas pela primeira vez, tudo simbólico, simbólico, simbólico. E foi. Mas existem indícios que esses 3 figuras aqui, alguém sabe dizer quem são? Lua Getzinger, ou Lucinda Luisa Moore, é o nome dela, era o nome dela solteira, e Lua Getzinger, o Sr. Thornton Chase, que foi o primeiro Bahá'í americano. Primeiro Bahá'í americano. Isso é um título que não é qualquer um que tem, porque existiam outros que estavam também estudando a fé, até aceitaram da forma como foi apresentado, mas ele foi o que continuou firme até o final da vida. E também o Sr. Arthur Dodge, eles ou estavam na feira, porque moravam em Chicago na época, ou então leram artigos que foi muito, como a gente diz, badalado. Então, a feira foi um negócio impressionante, primeira vez que religiosos estavam juntos, sem haver brigas, sem haver facas uns nos outros, como estavam acostumados até aquela época. E, de repente, esse reverendo Henry Jessup, da Igreja Presbiteriana, que estava no Líbano e escutou os relatos sobre Bahá'u'lláh e depois trouxe para a feira. É importante, a Igreja Presbiteriana é muito importante nessa história toda. E foi aonde o Guardião estudou no ginásio, vamos dizer assim, antes de entrar para a faculdade. Então, é um lugar muito importante. Eram missionários, mas deram... então, era, obviamente, em inglês,
e foram também os professores, a mesma escola que o senhor Haddad e o senhor Reihollah foram também participar. Pode passar. Então, a fé basicamente começou através dos cursos do senhor Kay, ou senhor Reihollah. E o acompanhante dele, Anton Haddad, foi junto no começo. Então, esses dois indivíduos são do Líbano, o que no Brasil a gente chama de turco, né? Turquinhos. Eram turcos porque tinham um passaporte turco. Na época, o Líbano era parte da Turquia. Esses dois não se conheciam no Líbano, estudaram na escola presbiteriana e tinham um inglês excelente para a época, mas não tinha emprego naquele lugar, perto né, onde hoje é o Líbano. Então, eles foram para o Egito. No Egito, eles se conheceram e ficaram amigos. O senhor Ebrahim, ele era uma pessoa que achava que tinha poderes mágicos de cura. Aí, então, ele buscou vários grupos religiosos e encontrou alguns barrais, a maioria de origem persa, mas moravam estabelecidos, muito bem estabelecidos no Egito, porque tinham uma certa liberdade. Mesmo com essa liberdade, eles faziam os ensinamentos de uma maneira meio secreta. Então, um pouco desses cursos, que também eram secretos em Chicago, veio dessa cultura de não falar muito, porque senão a gente vai ser perseguido, que tinha nos barrais da época, por uma razão óbvia, porque a fé era tremendamente perseguida, o que não era o caso no Egito. E que então o seu Anton Haddad ficaram amigos. Depois ele conheceu também a fé e aceitou um pouco depois do senhor Ebrahim. Então, isso foi por volta de 1891. E então o senhor Haddad recebeu uma epístola de Bahá'u'lláh no Egito, dizendo que os corações vão ser atraídos para você. Mas ele nunca pessoalmente conheceu nem Bahá'u'lláh, nem Abdu'l Bahá. Foi uma das mentiras que ele depois cometeu. Por isso que foi colocada essa carinha triste, porque no final de tantas coisas incríveis que ele pôde fazer, apesar dos seus defeitos e do carinho de Abdu'l Bahá, ele resolveu ir por um caminho totalmente diferente, contra a fé, inclusive. Mas o seu Haddad, spoiler alert, ele ficou firme até o final e ajudou muito o trabalho da fé, e a figura dele é importantíssima na fé, Anton Haddad. Então, ele era um turquinho, um libanês. Ok, pode passar. Então, aqui, a metáfora é a seguinte: vamos supor que o Batman é a figura mais importante da dupla dinâmica, né? É mais velho, mais experiente e tal. Mas, de repente, o Batman fica maluco, sabe? Vai por caminhos totalmente errados. Mas o Robin continua. Essa é a minha causa. Eu vou fazer o possível. Depois, o senhor Haddad teve a bênção de falar com Abdu'l Bahá. Ele voltou para o Líbano e falou com Abdu'l Bahá. Então, essa figura, vocês lembrem bem, faz de conta que o Batman enlouquece, mas o Robin segue adiante. Ok, pode seguir. Esta é a licença poética do nosso escritor Jairo, né, Jairo? Ok, tá bom. Então, eles chegam em dezembro. Não, primeiro, os dois saíram do Egito por um fim comercial. Eles não eram pioneiros. Eles não eram pessoas que foram para ensinar a fé. Eles foram porque tinham um negócio. O senhor Reihollah registrou algumas patentes nas embaixadas, então queria vender botas para o exército russo,
queria fazer um tipo de comercial em bilhetes de ingressos nos Estados Unidos. Então, ele mandou o Haddad para Nova York e ele foi para a Rússia. Aí os dois, separadamente, nenhum teve sucesso. Mas o Haddad disse, pelo amor de Deus, vem me ajudar aqui. Aí, então, o senhor Ebrahim Reirolah foi para lá, foi para Nova York, e as fotos, mais ou menos da época, que mostram Chicago e Nova York. Ok, pode passar. Então, esse senhor Ebrahim Reirolah, ele continuou e ele começou a fazer essa prática de curandeirismo, sabe? Eu não queria entrar nos detalhes da história dele, porque existem registros, porque isso apareceu bem depois, não era na época em que os escritos os registros foram feitos. Ele, na verdade, tinha uma prática de medicina fraudulenta, fajuta. Mas, mesmo assim, ele atraía as pessoas, então, de repente, resolveu fazer um curso para os seus clientes, no sentido de que eles seriam uma coisa extra, sabe? Ele fazia a consulta, depois vão fazer um curso que vai te ajudar espiritualmente e vai mostrar minhas forças espirituais. Então, dentro desse curso de 13 lições, era muito forte a questão das profecias, e Bahá'u'lláh era essa volta de Cristo. E aqueles que terminavam o curso aprendiam a palavra, o máximo nome, né, para os Baha'is, Allahu Akbar. E, com isso, eles, então, eram iniciados dentro da fé. Existiam vários outros problemas em termos dos ensinamentos que ele trocava, que ele fazia alguma confusão, mas tudo isso não importa. O importante é que ele atraiu essas almas, como Bahá'u'lláh disse, e depois Abdu'l-Bahá imediatamente mandou emissários, e finalmente ele próprio foi em 1912 para os Estados Unidos, em parte não, fundamentalmente para resolver essa questão da confusão que existia dos ensinamentos do Ebrahim Reirolah. Ok, pode passar. Então, essas pessoas, o primeiro grupo, existia a figura magistral, incrível, de Thornton Chase. Ele conheceu Abdu'l-Bahá, ele foi para a peregrinação, mas quando Abdu'l-Bahá visitou a América, ele faleceu, justamente algumas semanas antes de ele chegar na Califórnia. E Abdu'l-Bahá foi visitar o túmulo do Thornton Chase. Mas ele também ele teve a oportunidade de ir para até fazer peregrinação. Não no primeiro grupo, mas um pouco depois. Então, quem olha esse bigode assim, parece que ele lutou na Guerra Civil Americana, não parece? Não só não parece, ele foi comandante de um grupo de 100 ex-escravos, e ele lutou na Guerra Civil Americana. E ele foi uma pessoa incrível. E no final da vida, ele teve a vida mais ou menos estabilizada. Ele foi executivo de uma companhia de seguros. Mas ele passou por várias coisas na vida, e provações e dificuldades. Então, um dos trabalhos citados é o do Robert Stockman, que fala sobre a vida dele. Pode passar. Então, uma das alunas, logo em seguida, é a heroína do nosso grupo aqui, Louisa Moore Getzinger. Ela era de uma família do interior do estado de Nova York, e ela rural,
próximo a Ítaca, esses lugares no oeste do estado. E quando se tornou jovem, ela ia estudar artes cênicas. Aí ela disse, eu vou para Chicago. Então, Chicago, na época, o pessoal chamava a segunda cidade. Então, quem mora perto de Nova York e quer fazer teatro, qual é o lugar mais óbvio para ir? Nova York. Mas não, ela foi para Chicago. E ela não sabia explicar por quê. Essa foi a decisão dela. Também o irmão dela veio junto. Ela morava junto com uma família que depois também aceitou a fé, a Thatcher, e ela aparentemente ela fazia serviços domésticos para poder pagar a sua hospedagem. E o irmão dela também era estudante justamente de medicina homeopática aqui em Chicago. Então, essa homeopatia é importante. Tanto para o Ibrahim Reirolah usou a homeopatia, mas também o esposo da Lua também e o irmão dela se formaram, e o Sr. Thatcher também. Então, essa é uma figura impressionante, a instrutora mãe do Ocidente, e foi uma das alunas dele, do Ibrahim Reirolah. Várias vezes ela respeitou e tentou o máximo respeitar o professor, até que chegou um ponto que o próprio Abdu'l-Bahá disse que não. Mas, então, era uma pessoa fabulosa na história da fé, sacrificou sua vida para essa causa, mas era tão comum como a gente. Então, existem livros sobre a vida dela, seria mais fácil ver isso. Ok, pode passar. Então, os frutos desse trabalho do Ibrahim Reirolah foram esses, os principais. Então, a partir desses, por exemplo, Arthur Dodge foi depois para Nova York e abriu a cidade de Nova York. Então, as pessoas ou iam mudando, etc. Eu acho que a Ellen Goodall já é do tempo que a Lua ensinou a fé. Porque o Ibrahim Reirolah ele mantinha uma certa controle sobre aqueles que aceitavam, aqueles que não. Então, a fé estava surgindo, mas ainda estava na mão do Ibrahim Reirolah. Isso é muito importante, porque era uma pessoa com segundas intenções de formar um grupo para si. Quer dizer, é a definição de uma pessoa que rompe a aliança, que quer uma fé só para ele. O Chester Thatcher, foi isso que eu falei. Então, essa pessoa é importante também. Pode passar. Ok. Então, esse senhor Thatcher tinha uma pequena fazenda, um sítio fora da cidade de Chicago. Aí ele convidou a Lua, o Edward, ainda não eram casados, eles, convidou para eles visitarem o sítio. E nesse lugar, no verde e tal, o Edward teve uma visão. Ele, que era um cara de profissão, ele dava palestras sobre ciência. Ele não era um religioso como outros, não pesquisava religião, não gostava de misticismo. Ele era um cara cientista e dava. Então mas de repente ele teve uma visão de um lugar maravilhoso, uma casa onde o mensageiro de Deus estava presente. Mas o filho dele ainda estava vivo nesse lugar. Então, ele teve uma visão que mais tarde ele conheceu sobre Bajin. Ele também teve a visão de uma pessoa que contava isso para ele, e depois ele conheceu essa pessoa pessoalmente em Haifa, que era o meio-irmão
de Bahá'u'lláh, o único membro da família que continuou fiel, além, obviamente, de Abdu'l-Bahá e do Guardião. Mas, então, ele teve essa primeira visão em Chicago. Aí ele... Ok, pode passar. Então, nessa história toda, o Edward visitando o Sr. Thatcher, porque os dois tinham interesse em homeopatia. Aliás, o Thatcher era o médico já estabelecido. E tal, e a Lua morava na casa deles como hóspede. Então, se conheceram. Ela provavelmente teria ido a uma das palestras dele. Ele notou que a Lua parou de falar de misticismo, de astrologia, de coisas místicas, de não sei o quê. E não falava mais, porque quando eles aceitavam a fé, eles não falavam para os outros. Eles não diziam... Então, ele começou a estranhar isso. Então, nesse interim, os dois eram jovens, bonitos, e se casaram. Então, esse casamento também é muito importante, porque pelas coisas que vão seguir depois disso. E os dois tiveram o título de discípulos de Abdu'l-Bahá, que o Guardião deu para várias pessoas, aqueles que foram fiéis, nessa época de muita confusão. Então, o heroísmo dessas pessoas não é que eles saíram atrás dando tiro ou recebendo bala, como aconteceu no Oriente. O heroísmo deles é que, dentro dessa confusão toda, eles se manteram fiéis, eles se manteram firmes, buscavam Abdu'l-Bahá, escreviam para Abdu'l-Bahá, Abdu'l-Bahá respondia. Então, era um grupo muito interessante. Mas poderia ser qualquer um de nós, isso que eu acho que é a questão. Pode passar. Bom, o Haddad volta ao Líbano porque ele tinha família no Líbano, tinha esposa e 2 filhos no Líbano, então ele voltou. E ele, lá no Líbano, ele recebeu milagrosamente um telegrama de Abdu'l-Bahá. Naquela época existia, do Líbano para Haifa, tinha um trem, então eles poderiam visitar facilmente. Foi o que ele fez. Recebeu um telegrama de Abdu'l-Bahá e ele foi visitar o mestre. Na volta, ele começou, então, a dizer para os outros amigos que algumas coisas que a gente está aprendendo com o nosso professor não são corretas. Abdu'l-Bahá é uma pessoa magnífica. Então, com a visita dele, ele disse: vocês têm que ir para Acre, vocês têm que visitar o mestre. Essa é a chave. Já existia esse link, essa conexão com o próprio Ibrahim Rehholah, que dizia que cada vez que a pessoa aceitava a fé, tinha que escrever para Abdu'l-Bahá. Então, já existia isso. Mas essa viagem do Anton Haddad foi super importante, porque ele disse: não, o centro da fé é Abdu'l-Bahá, é o mestre. Ok, pode passar. Então, aí os Getzinger se casaram, foram em lua de mel, foram visitar os parentes, primeiro da família do Getzinger, em Michigan, depois foram para Nova York visitar a família da Lua Getzinger. Eles estavam ainda num período assim intermediário para onde eles iam morar, e, de repente, o Edward teve uma segunda visão. Então, um negócio totalmente incrível. Ele leu um artigo e, de repente, existe uma mulher que faz muita filantropia, mas também tem muitos recursos, muita inteligência, muita capacidade.
E, de repente, o Getzinger é essa pessoa que vai ajudar a nossa causa aqui. Perdão, já me esqueci que ele acabou aceitando a fé, ele disse da primeira visão, mas a segunda visão, então, ele sonhou como essa fé vai progredir através dessa senhora. Ok, pode passar. Então, ele recém-casado, abraçou uma fé recentemente que conhecia muito pouco, através de um professor meio confuso. Ele, de repente, teve essa visão. Não, eu tenho que falar com essa senhora. Então, essa senhora Phoebe Hearst. Vários detalhes sobre a vida dela, várias contradições, inclusive sobre a fé, mas tudo isso tem que ser deixado de lado, porque Abdu'l-Bahá disse que ela é a mãe dos fiéis. A mãe dos fiéis. Então, Abdu'l-Bahá também disse para ela que todas as obras caritativas que você fez foram aceitas por Deus. Mas a principal que você fez foi ajudar esses primeiros peregrinos Bahás a irem para a Terra Santa. Então, essa senhora é uma história bem longa, bem complicada. Eu vou tentar resumir. Fascinante. Ela não era rica quando nasceu, ela morava no interior, era professora rural, e, de repente, veio uma dessas pessoas que iam na época da Corrida do Ouro, iam para a Califórnia e voltavam, Colorado, essas coisas. Era o esposo dela, futuro esposo. Ela casou, ele era 20 anos mais velho. Ele fez várias burrices e acertou muito com mina de ouro, prata e cobre. Mas ele, quando faleceu, ele também foi senador da República por Califórnia, e então eles tinham várias casas, uma na Califórnia, outra em Washington, outra em Nova York, e o apartamento em Paris, que é quase um lugar sagrado. Eu vou explicar por quê. Então, ela, depois do falecimento do esposo dela, ela assumiu todas as empresas dele, as propriedades, e o filho, muito da história dela é por causa do filho, William Hearst, que ficou milionário, mas em uma área totalmente diferente, que eram os jornais. E era uma pessoa complicada, egocêntrica e tal. E a vida dele foi colocada naquele filme Cidadão Kane. Então, foi inspirada nessa figura. Mas ela, então, ela fazia essas atividades de filantropia, de fundar escolas, fundar a Associação de Pais e Professores, foi uma entidade que ela fez. Então, quando, de repente, o Edward foi na casa dela, depois de esperar mais de um mês numa vila, tentando até que ela chegou, convenceu ela. Então, ela gostou da história dele. Não, ainda não, já vou passar. Aí, então, a Phoebe Hearst, com a Lua Getzinger, basicamente aceitou a fé. E depois ela tinha já uma viagem marcada para o Egito no final do ano. Isso foi no ano de 1898, no verão, em junho, agosto. Então, eles saíram. Realmente, ela se convenceu, eu vou ir visitar o mestre também. Eu já tenho uma viagem marcada, ela ia fazer uma, como é que chama? Uma inspeção para ver se um projeto de arqueologia, que ela também financiava, e museus, essas coisas, eu vou para o Egito, então nós vamos juntos. E ela fazia isso com outros projetos, não só com essa peregrinação. Pode passar. Então, a Lua, estando na Califórnia,
ela começou a fazer ensinar a fé nessa mansão que era a Hacienda, que tinham várias pessoas. Uma delas era o Mark Twain, outra eram arquitetos famosos, mulheres, principalmente mulheres. A Phoebe Hearst sempre incentivou essa, mas assim, com amizade, com carinho, morando junto com as pessoas, ajudando. Nem sempre eram pessoas ricas que cercavam ela. Às vezes eram pessoas necessitadas, e uma dessas pessoas necessitadas, depois eu vou falar quem é, e vocês vão ver a importância da Phoebe Hearst. Então, mas a Lua Getzner começou a ensinar a fé fora, e uma delas foi em São Francisco, ela Cooper. Ok, pode passar. Bom, então, esse pessoal todo foi reunido aos poucos, saíram da Califórnia em setembro de 1898. Foram para Nova York. A Phoebe Hearst juntou outras pessoas, companheiros de viagem, e que isso era comum para uma pessoa do nível social e econômico dela. Não viajava sozinho. Tinha o mordomo, que é esse senhor negro que está aqui na foto, Robert Turner, que foi o primeiro Bahá'í negro dos Estados Unidos. Era o mordomo da Phoebe Hearst. Mas ela tinha uma dama de companhia que também aceitou a fé. Ela tinha uma acompanhante feminina, assim, da mesma idade, que também vindo da Inglaterra, mas era americana, que também aceitou a fé. Então, todas essas pessoas ao redor dela. E também, por uma questão de justiça, ela achou bem trazer junto o senhor Ibrahim Rihholah, que também ajudou um pouco, ajudou com as traduções, mas foi uma questão bem complicada. Então, nessa foto, aparece no centro, assim, isso é em Haifa, o senhor Ibrahim Rihholah. Nas duas pontas são as filhas dele do primeiro casamento. E ao lado dele, um lado é a Lua Getzner, do outro é a esposa dele, que foi também uma das primeiras Bahá'ís, mas depois acabou saindo da fé. E ela achava que ele era viúvo, mas não, ele tinha se separado, eles tinham mais 2 casamentos depois do primeiro. Então, ela, depois disso, depois da peregrinação, conheceu melhor a história e acabou se separando dele. Anyway. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Então, eles se juntaram de Nova York, foram para Paris, esperaram a confirmação da peregrinação, porque teve confirmação de Abdu'l-Bahá. Pode passar. Então, em Paris, eles formaram mais pessoas se entraram na fé. Então, a Phoebe Hearst tinha esse apartamento luxuoso, assim, luxuoso é penthouse, que a gente chama, né? E quem é que morava nesse apartamento? Cuidando do apartamento. Era uma das protégées, uma das pessoas que a Phoebe Hearst protegia, ajudava, que era justamente a mãe de May Maxwell, May Bowles. Todo mundo chamava Mary. Essa senhora teve um casamento complicado, então a Phoebe Hearst ajudou ela. O filho tinha que estudar em Paris, porque era arquiteto. E a filha, super complicada, deprimida, ruim de saúde, se tornou uma das maiores heroínas da fé. E estava lá, estava à morte, literalmente estava morrendo. Aí, quando eles chegaram no apartamento em Paris, eles... o senhor é médico, né? O Edward, vai lá e ajuda ela. Ela foi lá e disse, não, ela não precisa de mim, ela precisa da minha esposa. Aí a Lua entrou no quarto e falou da fé. E ela disse, eu acredito, eu acredito. Na mesma hora, ela aceitou a fé.
assim, na beira da morte. Então, já naquele momento, eles ainda não tinham recebido a confirmação de Abdu'l-Bahá. A May Marx começou a vender joias, começou a fazer coisas, e ela, mesmo com saúde ruim, ele disse, não, depois, então, a Phoebe Hearst, tá bem, eu pago a passagem também. Então, no final, eram 15 pessoas que foram. Saíram... aí eles fizeram, enquanto não recebiam a mensagem, fizeram um grupo de estudos. Não começou com o Instituto Rouhy, começou aqui em Paris, nesse apartamento. E tem uma história interessante também, que esse grupo é todos de senhoras brancas, bem-sucedidas, ou assim, upper class, pelo menos conheciam assim, o que é riqueza. E junto com elas tinha esse senhor, esse escravo, Robert Turner, que foi a própria Lua disse, essa é a pessoa mais devota de todas. Anyway, então, ela... Ok, não, perdão, pode ir adiante, desculpa. Ok. Não, Era em só Paris... para mostrar o Robert Turner. Tá certo. Não, em Paris aconteceu uma coisa muito interessante. Uma das coisas importantes era com que roupa eu vou, né? Conhece aquela música? Porque uma peregrinação, em várias tradições religiosas, a pessoa tem que ir por uma roupa específica. Também eles imaginavam que Abdu'l-Bahá era um príncipe, o que não era absurdo, porque o Papa se vestia como um rei, um príncipe, né? Muitos bispos evangélicos também usavam aquelas roupas enormes, com chapéu, com coroas. Então, eles achavam, bom, ele é líder de uma religião mundial, deve ter. Então, eles saíram fazer compras em Paris. Imagina, tudo pago pela Phoebe Hearst. Eu acho que, para mim, seria uma aprovação. Acho que eu vou ficar aqui. Não precisa ir para a Haifa, sabe? Porque aqui eu tenho tudo que eu quero. Eu imagino que deve ter sido uma aprovação, mas não falam. Sabe, parando e visitaram a Torre Eiffel, visitaram não sei o quê. Anyway. Ok. Tem uma mensagem da Lourdes, tudo bem. Então, mas eles foram em grupos de 2. Ok, segue. Todos foram primeiro para o Egito, eles chegavam em pares, em pequenos grupos, por uma questão de segurança, principalmente segurança da fé, né, de Abdu'l-Bahá, que que os inimigos poderiam colocar ele de novo em prisão e podiam... mas o senhor Ibrahim foi antes, foi diretamente para Haifa e foi muito bem recebido por Abdu'l-Bahá. Abdu'l-Bahá fez com que ele colocou a pedra fundamental do santuário do Baá. Todo carinho, mas isso depois não convenceu ele. Mas foram os dois. Aí quem foram os dois primeiros foram justamente o casal Getzinger. Pode passar. Não, esse já foi para frente? Ok. Então, o casal Getzinger foi o primeiro. Então, imagina uma cena, os dois chegando num lugar totalmente estranho. E em vez de eles irem para o hotel em Haifa, eles foram por um café. E nesse café, o representante de Abdu'l-Bahá foi receber eles. E foi justamente essa pessoa que o senhor Getzinger sonhou e viu ele ali na frente, como mensageiro daquele que ia apresentar ele para Abdu'l-Bahá. Numa cena incrível. Já existia na época peregrinos cristãos que iam para Jerusalém. Então, a figura
física de pessoas brancas em Haifa não era uma coisa tão diferente, porque existiam os alemães, né, os templários alemães que foram para lá, que o Getzinger era de origem alemã, de pai e mãe, e a Lua é uma pessoa bem clara e tal, mas existiam ali em Haifa, que era uma cidade cercada, né? Então não era uma coisa absurda, mas para eles era uma coisa totalmente incrível. E, bom, aí os Getzingers chegaram primeiro e saíram basicamente por último desses 15, e foram aos poucos chegando em duplas, como eu falei, principalmente por causa da segurança. Então, dentro do programa de peregrinação, existia, obviamente, dentro do programa de peregrinação, existia a visita ao santuário sagrado de Bahá'u'lláh. Então, é bom dizer que, naquela época, existia toda a propriedade que estava na mão de outras pessoas, inimigas da fé. E somente o santuário que os Bahá'ís tinham a chave. Então, eles entravam dentro do santuário, depois saíam. O resto todo, que hoje a gente tem a bênção, a alegria de poder participar, de poder visitar, eles não tinham. E às vezes, eles até ficavam no balcão em Bardi, falando coisas horríveis para os peregrinos. Mas essa visita dos peregrinos ocidentais foi tão importante que Abdu'l-Bahá decretou o término do luto oficial pelo falecimento de Bahá'u'lláh, que ocorreu quase 7 anos antes. E quando eles estavam dentro do santuário, ele permitiu que os peregrinos entrassem não somente no jardim, mas dentro do próprio santuário, onde o corpo sagrado de Bahá'u'lláh está enterrado. Então, esse fato é fundamental, que se chama o Haram Aqdas. Então, naquela época, o Haram Aqdas era dentro do sepulcro sagrado. Hoje, toda a propriedade é considerada o Haram Aqdas, por causa da bênção que a gente foi. Mas esse primeiro grupo, então, e lá dentro eles... Então, pode passar. Abdu'l-Bahá fez com que eles se sentissem em casa, então colocou uma música que os próprios Bahás que moravam na Terra Santa cantaram, que é um hino muito conhecido chamado A Holy City. Então, a Holy City, a cidade sagrada, é a presença de Bahá'u'lláh. E essa foi a profecia cumprida por esses peregrinos. E ele recebeu isso. Não sei, é um pouco longa, mas o João Davi vai mostrar um pouco da música. Depois eu vou explicar a letra. Opa! Last night I lay sleeping, there came a dream so fair. I stood in old Jerusalem beside the temple there. I heard the children singing, and ever as they sang, methought the voice of angels from heaven in answering, methought the voice
parte. changed, the streets no longer rang. Hushed with the glad hosannas, the little children sang. The sun grew dark with mystery, the morn was cold and chill, as the shadow of a cross arose upon a lonely hill, as the shadow of a cross arose upon a lonely hill. Jerusalem, Jerusalem, hark how the angels sing. Hosanna in the highest, Hosanna to your King. And Terceira parte. in the sea Hosanna Obrigado, João David. Desculpa o excesso aí de tempo, mas é importante que essa música ela tem 3 partes. Uma parte fala da Old Jerusalem, a antiga Jerusalém, ou seja, representa a Jerusalém antiga, a religião antiga. Depois essa religião está em crise, né? E fala a sombra da cruz, as ruas estão vazias, as crianças choram. E depois tem a Nova Jerusalém, então, que é para todos e para sempre. Então, essa é a causa de Deus, que se renova, a Nova Jerusalém. E os barrais da época eram, principalmente por causa dos cursos que estavam fazendo, tinham essas coisas muito presentes no discurso da fé, as profecias que foram cumpridas. E chegarem nesse lugar sagrado, Abdu'l-Bahá preparou especialmente essa música, que era muito conhecida na época, por todos os cristãos, mas não compreendiam. E eu acho que a pessoa que fez também não compreendia direito a extensão disso. Ok, pode passar. Bom, essa ficou um pouco para trás, esse era o grupo de Paris. Pode passar. De Paris. Então, depois dessa peregrinação, essas pessoas ficaram tremendamente felizes com o fogo do amor de Deus neles. Mas teve esse episódio de que, voltando para o Ocidente, principalmente para Nova York, a Lua e o Dr. Getzinger receberam uma recepção fria, porque o senhor Ebrahim voltou logo e começou a espalhar que, não, eles vão trazer coisas erradas, existe muita confusão, e, na verdade, quem causou a confusão foi o senhor Ebrahim. Então, imediatamente, o quarto aspecto dessa história para estabelecimento da fé no Ocidente, Abdu'l-Bahá mandou emissários para os Estados Unidos e Paris também, para poder aprofundar a fé. E então, o primeiro foi o Sr. Abdul Karim
Teherani, foi a pessoa que ensinou a fé Bahá'í para o Ebrahim Reihollah. E ficou lá nos Estados Unidos algum tempo. Depois mandou outros. E, finalmente, mandou Mirza Abdul Fard, que ficou 2 anos nos Estados Unidos ensinando a fé, educando os Bahá'ís, escrevendo sobre como a fé deve ser entendida no Ocidente. Então, aí também a importância, uma coisa que eu não falei, a importância dos primeiros Bahá'ís eram todas pessoas que tinham uma certa, não vou dizer erudição, mas eles tinham um conhecimento, um domínio da língua inglesa, uma experiência religiosa forte, como era uma coisa comum na época, não era hoje em dia, como as pessoas conhecem muito pouco da religião. Então, Acho que o Jairo congelou. Jairo, Acho que sim. Vou te chamar pelo... vocês estão vendo a gente? Eu estou congelado para vocês ou não? Para mim, não. Não, O Jairo tudo caiu. certo. Essa foi o Jairo mesmo. Emoção, gente. Emoção de estar no Rouxinol falando desse tema tão maravilhoso. Olha, eu tô adorando. Vocês estão gostando, Ana? Saudades de você, querida. Está gostando, Ana Paz? Amando. Jura? Que bom. Temos também, Tô amando, hoje é o dia porque das Anas. o Jairo tem uma forma de contar a história que parece que a gente estava lá. Incrível. É escritor, né? Verdade, isso mesmo, você definiu bem. Eu já me transportei umas várias vezes na fala dele. Estou viajando. Aquela hora que ele falando do casal, recebendo a pessoa no bar lá em... Já pensou você ter uma visão de uma pessoa e, de repente, ela entra para recebê-lo? Imagina o choque que ele deve ter. Como é que foi o coração dele? Incrível, né? Ele volta já já. Ananelo, você está aí, Ananelo? Estava morrendo de saudade da Ananelo. Oi, Você está aí, querida? claro, como não? Estava morrendo de saudades, adorei o teu o artigo que você colocou essa semana, para sempre você colocando coisas incríveis. Muito obrigado, viu? Adorei. Nossa, eu que gostei da receptividade, não? Porque, assim, agora fazer sobre a receptividade, né? Uma coisa a gente está recebendo aqui o Jairo, ele não apresenta, né? Ele vivencia. Você jura que ele vivenciou naquele tempo? Já pensou? Vocês sabem, eu não sei se vocês concordam comigo, mas entre hoje, você chegar na Terra Santa, e essas pessoas, naquele tempo, chegar na Terra Santa sem asfalto, com dificuldade, eu fico imaginando como que era a cabeça dessas pessoas e, de repente, você chegar de frente com Abdu'l-Bahá. Eu confesso a vocês, estou todo arrepiado só de falar para vocês. Eu fico imaginando como que, sabe, aquele olhar para você. O seu Aziz, pai do Hamid, que viveu aqui em Curitiba, ele falou que teve a oportunidade de estar numa reunião com o Amado Guardião. E ele falava assim que ele não conseguia
olhar nos olhos do amado guardião. Imagina olhar para Abdu'l-Bahá. Já parou para pensar, gente? Ó, Que falando incrível. aqui entre nós mortais meros comuns, alguém de vocês já sonhou com alguém e encontrou essa pessoa? Sonhar com a pessoa estranha, sonhar com a pessoa estranha e ter encontrado essa pessoa foi assim, uma coisa talvez do misticismo, não sei se místico, da tradição católica, né? Eu sonhei com a pessoa, 3 dias depois eu passei e encontrei a pessoa na igreja. Encontrei, eu tive muitos Então, desse tipo de história, sim. Inclusive você mesmo. Então, assim, como ele Opa. disse, essa pessoa chega e encontra. Olha, eu vou contar. Essa foi uma experiência assim. Eu sonhei com a pessoa, ela me dava um recado no sonho, sorria, eu encontrei com essa pessoa sorrindo. Né? Eu encontrei com essa pessoa numa igreja aqui em São Luís, passei na igreja e ela estava lá e ela sorriu do mesmo jeito que eu sonhei. É assim, uma coisa que a gente entra em êxtase, né? Esse é um lado. Sim. Já pensou? Mas é incrível. Então, assim, é uma experiência, assim, eu sonhei em Haifa, essas coisas, sonhei várias vezes, muito antes de ir lá. Mas a sonhar com a pessoa e rever, revisitar, Nossa. é algo muito impressionante. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O assim. Jairo está tentando entrar novamente, viu? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, uma reflexão. Alguma coisa assim que vai puxar bem lá no fundinho do coração. Nós vamos ter a semana que vem o nosso querido Jorge Neves falando de meditação. Dia 16 está fechando, só falta o tema, o Luiz Henrique Belst e a Adriana Fiore. Vocês querem que o Rouxinol continue em janeiro? Quero, eu quero. Sim. Porque a gente tem o maior prazer de fazer, de buscar pessoas, mas nós temos que ir uma família, nós temos que estar junto, sabe? Nós temos que estar curtindo essas informações que, de certa forma, vem mais fácil. Por exemplo, eu não tinha toda essa visão que o Jairo está trazendo hoje. Você tem que buscar em livro, ler, estudar, e é tão gostoso a gente primeiro estar junto, estarmos todos nós juntos aqui num sábado à tarde. Quando não tem Rouxinol, parece que falta alguma coisa assim, sabe? Eu não sei vocês, mas a gente fica preocupado, né? Jairo está desesperado, coitado. E também, assim, essa vivência, esse resumo, essa síntese essa capacidade de síntese. É a segunda palestra assim, que eu ouço o Jairo. Teve algumas que eu perdi, né? Que ele conta a viagem de Abdu'l-Bahá, ele desmistifica algumas coisas. Que aquela história que não, Abdu'l-Bahá ia embarcar no Titanic, e de repente ele mostra que não existiria aquilo. Mas daquela vez que ele fala da viagem de Abdu'l-Bahá às Américas, para mim foi impressionante quando ele conta uma coisa bem simples, que não vai ter em nenhum livro. Quando a criança olha Abdu'l-Bahá cansado e oferece uma laranja. A criança levanta e oferece. É uma coisa simples, né? Para muitas pessoas pode ser insignificativo, mas aquilo eu achei de um significado, que é aquela informação que não vai estar em livro. Então, essas experiências de quem conviveu nessas comunidades, além dos textos, é uma riqueza assim fantástica. Eu, particularmente, é a minha opinião. Já chegou? Eu estou falante demais? Eu estou entendendo você, eu estou adorando. Nós vamos ter que segurar um pouco, porque ele não consegue se conectar. Segura um pouco aí, gente, por favor. É porque a síntese, acho que para mim é válida. Eu, pelo menos, aqui o programa no Maranhão de Janeiro é chuva, né? Então, Olha o Jairo aí, minha gente. olha, chegou. Que bom, Jairo, que você voltou. Desculpa. Nós não desculpamos, não. Tranquilo, Jairo, meu tô falando mal de querido. você, Jairo. Nós descemos além de você agora aqui, viu? Que bom, que bom.
Ok, vamos já terminar, porque, então, a Por visita que você quer terminar? Agora que está ficando bom, pode ficar tranquilo. Nós estamos aqui à tua disposição. Ok. Não, eu queria... Então, essa visita dos emissários de Abdu'l-Bahá foi super importante. Então, primeiro, existia uma confusão muito grande nos ensinamentos do senhor Ibrahim Ruhollah. Embora teria atraído todas essas pessoas, como eu disse, heróicas, corajosas, inteligentes, com uma tremenda devoção a Abdu'l-Bahá. Então, existe uma carta que, quando eles estavam em Paris, a Lua Getzinger escreveu pedindo a permissão para Abdu'l-Bahá para poder ir para a peregrinação. Então, ela, usando uma linguagem tão bonita, tão assim, com uma devoção incrível, com uma coisa que não existia na comunidade. E, obviamente, Abdu'l-Bahá respondeu que sim, mas que eles viessem em apenas 2 pessoas, por causa dos perigos que existiam na Terra Santa. E foi assim. Então, só para dar um exemplo, foram todos aquele grupo de pessoas que estavam no Egito, e a Phoebe Hearst convidou eles para fazer um tour pelo o Rio Nilo. E ela visitou pessoas no campo de arqueologia e que fundaram os futuros museus sobre esse assunto no mundo todo, mas principalmente nos Estados Unidos e no Egito. E ela, então, financiava isso com uma precisão, com um carinho, com uma segurança. E aí, mas eles chegavam, como eu disse, em 2 ou 3 em Haifa, e depois paravam ou num hotéis ou na casa de alguns barrais, ou mesmo alugaram casa só para esse período. Então, a Phoebe Hearst saiu durante a noite e chegou em Aca às 2 horas da manhã para preservar a segurança dela, porque se uma pessoa daquele nível, sabe, que o esposo foi senador da República, que era uma pessoa conhecida por várias obras caritativas e com muito dinheiro, seria uma coisa super perigosa. Então, foi... Mas, apesar de tudo isso, o senhor Ibrahim Ruhollah voltou para a América e começou a falar muito mal, primeiro dos seus alunos, depois do próprio centro, da figura central da fé. E finalmente, ele fez algumas tentativas de formar grupos que acabaram, aos poucos, se dispersando. Anyway, mas, quer dizer, se dependesse somente dos alunos dele, por mais devotos que fossem, por mais inteligentes e pessoas, mas Abdu'l-Bahá agiu com os recursos que tinham, né? Esses mestres. Algumas das pessoas não tinham a erudição de Sr. Abul Fahd, que foi professor e profundo conhecedor, não só da fé, mas de outras religiões, do cristianismo e tal. E agora, então, aí apareceu a figura do Robin também, porque o senhor, nos primeiros anos, depois ele voltou para o Egito e ficou lá, mas o senhor Haddad, ele ficou até 1902 nos Estados Unidos. Nesse tempo, ele ajudou muito as traduções. Ele traduzia para o inglês, depois o Sr. Thornton Chase, a Lua Getzinger, revisava esses textos. Então,
as cartas de Abdu'l-Bahá, todas dando instruções. Então, esse foi o estabelecimento da fé no Ocidente através também desses emissários que o mestre mandou. Pode seguir o outro. Já esqueci como. Então, aí foi assim, tipo uma rede, né? Então, a Lua Getzinger ensinou a May Bowles no apartamento, que foi para a peregrinação. E depois, quando voltou para Paris, e Laura Barney, todos esses foram discípulos de Abdu'l-Bahá e pessoas maravilhosas na fé. Eram o único francês mesmo era o Hippolyte Dreyfus, mas os outros eram americanos que iam para Paris porque era o lugar onde as pessoas estudavam, etc. Também, mais tarde, Agnes Alexander, Marion Jackson, tanto na França como nos Estados Unidos. Aí, nos Estados Unidos, essas pessoas que ensinaram a fé, Mary Trudell Cooper e a mãe, Heidi Truberg, ensinou para Ethel Rosenberg, que foi justamente o pilar da fé na Inglaterra. E as duas senhoras eram de famílias ricas, mas perderam tudo. A Mary Cooper por questões de casamentos desfeitos, e naquela época não existia como é que chama, serviço social, aposentadoria, essas coisas. Se a pessoa tivesse problemas familiares, perdia tudo. Não foi o caso da Phoebe Hearst, que o marido dela deixou tudo para ela. Tudo. Então, quer dizer, era uma exceção. Mas ela não se voltava só para aqueles milionários bem-sucedidos. Ela ajudava as pessoas. E justamente essas pessoas que ela ajudou foram que aceitaram a fé. Esse é um negócio incrível. Então, mas também a situação, às vezes, dela, principalmente por causa do filho dela, que era uma pessoa tremenda, se envolveu em política, era candidato como é que chama, presidente, essas coisas, então ela tinha que ter uma descrição muito grande. Quando o Abdu'l-Bahá foi para a Califórnia, visitou ela, ficou na casa dela, na hacienda, e ela recebeu o Abdu'l-Bahá com, obviamente, todo o carinho, mas o próprio Abdu'l-Bahá teve muito cuidado para falar da fé, só começou a falar da fé depois que ela pediu, e também entoou uma oração em 1912. Então, é uma figura muito interessante de estudar e entender a Phoebe Hearst. Mas ela foi chamada a Mãe dos Fiéis. Também, se a gente visita os Bagi, tem um dos quartos tem a foto de 3 pessoas juntas. Então, a do meio é ela, Phoebe Hearst. O do lado é o Sr. Haddad, Anton Haddad. E à direita é o Thornton Chase. Quer dizer, são as pessoas que iniciaram. Logicamente que Abdu'l-Bahá, com a sua maestria, mandou esses emissários. Então, a fé foi se estabelecendo no Ocidente. Ok, eu acho que tem mais uma, que é a oração. É a próxima? Bom, então, sobre as atividades, todas as atividades eram frutos desses instrutores, desses primeiros Bahás, desses emissários de Abdu'l-Bahá. E existiam algumas coisas, por exemplo, não existiam mulheres nas assembleias locais, em parte porque uma interpretação da Casa de Justiça era que não existiam mulheres, mas não eram casas de justiça locais, não existia esse entendimento. Então, achavam que era tudo casa de justiça.
Mas também existia a parte das mulheres que algumas achavam que a fé era tão pura que não pode ser organizada, sabe? Então, não queriam fazer parte de nenhuma administração. Então, a administração começou por causa do templo Bahá'í e do templo Bahá'í nos Estados Unidos. Aí, então, houveram a participação das mulheres. Desculpa, me escapou o nome. Como chama do templo? A Janete me ajuda. Hein? Wilmette. Não, o templo de Wilmette. Como é que é o nome da pessoa que impulsionou a construção do templo? Era Corinne. Corinne True. Obrigado. Isso. Corinne True. Então, foi por causa da Corinne True que Abdu'l-Bahá designou ela como organizadora do templo. E todos esses figurões, Thornton Chase, Mason Hemey, todos esses pessoal, não, tudo que ela falar está certo. Vocês escutem ela. Então, aí começou a participação das mulheres nessas instituições. Mais tarde, tudo isso foi acertado. Uma das razões que Abdu'l-Bahá não queria o nome Casa de Justiça, porque podia causar problemas para os Baha'is no Irã, se houvesse isso. Então, Abdu'l-Bahá preferiu Casa de Unidade, mudou o nome, esqueci. Então, todos esses detalhes de nome foi uma coisa muito lenta. Em muitos lugares que Abdu'l-Bahá depois visitou, ele não falava desses assuntos. E foram construídos organicamente. E no final, obviamente, com a guardiania, que isso foi bem orientado através de cartas e também emissários. Então, aí que a fé se estabeleceu no Ocidente. Então, foi um parto, foi uma coisa tremendamente incrível e dependeu dessas figuras milagrosas. Assim, essa senhora Phoebe Hearst, nos mundos de Deus, vão ser consagrados. Mesmo que aqui tiveram problemas, sabe? Às vezes ela tinha que se afastar das atividades. E o próprio Anton Haddad também fez um trabalho importantíssimo, depois voltou para o Líbano e ficou lá, né? Faleceu no Líbano. Mas, anyway, por causa dessas figuras que a fé foi estabelecida. Tem mais uma história. Eu acho que tinha a oração. Onde é que está a oração? A Lourdes está aí. Então, ok, pode ler a oração. Então, essa oração foi a pedido de Thornton Chase, Abdu'l-Bahá mandou. Existem outras orações também desse tipo para outros, inclusive para Lua Getzinger, eu não consegui achar. Eu achei a oração em inglês no livro, depois eu fui ver se tinha no inglês, eu não consegui, nem em português. Mas essa oração é bem conhecida. Lourdes, pode ler? Sim. Oração revelada do mestre para Thornton Chase. Ó meu Deus, tu és minha esperança e meu bem amado, o alvo de meu desejo. Com grande humildade e inteira devoção, eu te peço que me faças o minarete do teu amor entre tuas plagas, a lâmpada do teu conhecimento em meio às tuas criaturas, e o estandarte de tuas dádivas em teu reino. Faze-me um dos que te adoram, que se desprendem de tudo menos de ti, se santificam de tudo o que pertence ao mundo, e se afastam dos defeitos dos incrédulos. Oh, meu Deus, seja meu coração dilatado de júbilo com o espírito de confirmação de teu reino, e minha vista iluminada ao perceber as hostes da vitória
provindas da tua onipotência, seguirem uma após a outra e descerem sobre mim. Tu és o Todo-Poderoso, o Invencível, o Grande. Obrigado. Só para finalizar, que Abdu'l-Bahá olhava e atendia cada pessoa. E essas pessoas puras, santas e devotadas pediam a ele, e esse era o auxílio. Então, muitos sabem que minarete é aquela parte da mesquita que o muezzin sobe e fala, assim, né? Ele chama os fiéis. Então, o minarete da tua causa. Então, aquela pessoa que vai e do alto chama os demais crentes. Também tem uma outra cena dessa peregrinação que May Maxwell era uma pessoa muito fraca em termos de saúde, né? E um dia eles tinham planejado ir visitar o terreno onde seria o santuário do Baba. Eu tinha o terreno. E ela e de repente a Abdu'l-Bahá chegou e disse: não, nós vamos, ninguém vai. Se uma pessoa não pode, ninguém pode ir. Então esse é um relato que ele olhava cada pessoa dentro das suas necessidades e unia elas de uma forma incrível. E não é o ato. Então a peregrinação era justamente para educar os Baha'is de como deveriam agir. Mas fica, obviamente, o fruto desse trabalho tornou a fé universal. Não era mais um grupo de exilados, prisioneiros, e algumas comunidades do país onde conheciam a cultura mãe. Então, isso foi um breakthrough, uma quebra tremenda que essas pessoas fizeram. E justamente a mãe de Rehanun é uma pessoa de tremenda capacidade e devoção, mas a vida dela começou totalmente ao contrário. Era uma adolescente complicada, não queria ir para a escola, ficava enfurnada no apartamento. E depois, interessante, uma outra historinha engraçada, que o irmão dela estava na faculdade de arquitetura. Aí, de repente, um colega do irmão dela veio visitar a casa dela, né, para ter comida decente. Era justamente: não traz aquele altão aqui mais, por favor. Era justamente o futuro esposo dela, o Sutherland Maxwell. Mas depois ela acabou casando e depois, mais tarde, ele aceitou a fé, isso no mundo da causa. Ok. Eu acho que deu. Tem mais alguma coisa? Não, né? Depois foi o fruto, né? O templo foi um dos frutos. Tem esse documento que saiu no dia 28 de novembro sobre da Casa de Justiça, agora fala sobre o desenvolvimento da fé e 100 anos depois do falecimento de Abdu'l-Bahá. Explica melhor. Ok. Mais perguntas? Pode cantar a música. Ok. Não corta essa é mais curtinha. Pode tocar. Essa também foi cantada no final da peregrinação pela Lua e uma outra companheira de peregrinação. Elas ensaiaram e cantaram. Nearer, my God, to thee, nearer to thee, even though it be a cross that raiseth me, still all my song shall be nearer, my God, to thee, nearer,
Então, essa música começou a ser cantada em várias igrejas dos Estados Unidos no ano de 1844. Exatamente essa música. Ela é muito conhecida por causa do Titanic, né? Mas ela foi cantada também a pedido de Abdu'l-Bahá. Lua e uma outra companheira que eu esqueci o nome ensaiaram a música, e depois que os Baha'is saíram do Inner Sanctuary, do santuário de Baha'u'lláh, elas cantaram essa música. Então, imagina a conexão agora. A Nova Jerusalém, agora estamos próximos de Deus, né? Então, também, de novo, a figura de Abdu'l-Bahá, então, esses detalhes, assim, sabe? Deixar esses novos crentes bem à vontade. Alguns deles tinham apenas meses que tinham aceitado a fé. Então, foi um privilégio, assim, incrível. Okay. Algumas perguntas? Comentários? O Davi que coordena isso, né, João? Davi. Jairo, que linda contação essa de história. Obrigado. Foi mesmo. Obrigada a você pela pesquisa que você fez e compartilhou conosco, né? Maravilhoso. É uma história fascinante, é uma história que as pessoas podem se aprofundar através de livros, mas também muita coisa no YouTube, vídeos. Às vezes tem que ter um certo cuidado, porque tem muita coisa, às vezes, que tem o sentido não de orientar, mas assim, de desestimular algumas pessoas. Então, mas essas músicas, as duas, são bem conhecidas entre os cristãos, e foram as duas que Abdu'l-Bahá escolheu para que os Baha'is cantassem dentro do santuário sagrado de Baha'u'lláh. E isso foi tão impressionante, como eu disse, ele pediu, quer dizer, finalizou o período de luto pelo falecimento, pela ascensão de Baha'u'lláh, de quase 7 anos. Isso foi uma vitória. Quer dizer, tudo isso ocorreu logo em seguida do falecimento de Baha'u'lláh. As pessoas se voltaram contra o mestre, e tudo isso ocorrendo. Então, de repente, os cursos começaram quase que paralelamente, quer dizer, crise e vitória, né? Acontecendo ao mesmo tempo. Ok, algumas perguntas ou detalhes? Olha, Jairo, eu confesso a você que eu curti muito. Muito obrigado. Foi uma viagem incrível. Alguns momentos, assim, eu me transportava nas tuas falas como se eu tivesse participando da história, e você contando e eu curtindo. Muito obrigado. Agradeço bastante a você. Não sei se o pessoal tem alguma pergunta, quer fazer algum comentário. Esse silêncio me assusta. Não, eu estava fazendo uma conta aqui, bem isso, que você começou a contar a história, e, embora você colocou lá 1899, mas antes teve as feiras e tal, né? E estava fazendo a conta, quer dizer, de 1893, que meio que começou esse processo, né, de ocidentalização, que lá nos Estados Unidos o pessoal já estava muito interessado, quer dizer, o Ocidente, né, já estava muito interessado nas histórias do Oriente, do que estava acontecendo no Oriente, e havia muitos estudiosos e tal, e
e até a chegada de Abdul-Bahá nos Estados Unidos, em 1912, deu 19 anos. Quer dizer, eu não sei se tem a ver, né? Mas esse número 19, e esse fio condutor aí, eu sempre digo que é uma meada que a gente vai puxando, né? E vai saindo, vai aparecendo, e tem esse fio aí, essa Phoebe, né? Que mulher incrível. Tem Incrível. aquela história que já foi contada aqui no grupo algumas vezes dela, uma reunião que ela promoveu em New York, e era só aquele pessoal da alta society, e ela preocupada que Abdul-Bahá falasse da fé ou falasse de Bahá'u'lláh, e ele contou piadas e o povo se descontraiu, desceu, né, daquela pompa toda e aí abriram o coração para poder ouvir Abdul-Bahá. Então, são coisas tão incríveis. E esse outro fio, duas coisas, o apartamento de Paris, né? Eu ainda não fui, nós já estivemos lá, mas numa próxima a gente vai, Não, né, para visitar. não, Era dele, e ele não, esse visitou. apartamento, perdão, o apartamento da Phoebe Hearst não é o apartamento que hoje na Avenida Ah, Camões. não é? Então Não, esquece, esse que é eu estava depois. achando que era Não, não. coincidir. Esse apartamento era mais tarde a família se vendeu e tal. O apartamento eu acho que era justamente do Hipólito e da Barney, que também Ah, eram tá bom. pessoas com muitos Então, recursos, os dois, mas foram barrais super dedicados e foram e como se daí pontos essa história, né? A avó de Ruhiye Hanum, a mãe, né? é. E Elas depois eram Ruhiye Hanum. a Que avó coisa! de Urechanu, ela era uma pessoa que não chegou a se divorciar, mas o marido saiu para as Minas, para essas coisas no oeste, faroeste, e lá ficou. E ela, então, com os dois filhos adultos, tinha amizade com a Phoebe, então ela fica nesse apartamento e cuida para mim. Aí você, quer dizer, esse tipo de pessoa com muito recurso, mas também boa, ajudava as pessoas, como naquela época se chama introduzir na sociedade, a fazer. É. Então, era uma forma que hoje não existe mais, mas também tem uma coisa que eu esqueci da história, que quando a Phoebe Hearst foi para o Egito, ela visitou, ela foi iniciar um projeto de arqueologia e como é que é o nome mesmo, amor? O Ruth, né? Reisner. E essa pessoa, Reisner, que a Phoebe Hearst ajudou, acabou contratando o avô da Ellen. Então, o avô da Ellen Olha, foi para o Egito e trabalhou com esse Reisner. olha, que legal. Era da equipe de arqueologia no Sudão e Egito que exploraram várias. Então, quer dizer, tem essa parte da família, que eu citei o Reisner só para... Mas ela realmente ajudava de uma maneira assim, impressionante, universidades e da Califórnia, ela ajudou vários níveis, além dos negócios dela, que continuavam na mão dela. O filho dela ficou milionário porque, de repente, o marido comprou um jornal falido, aí ele ficou com aquele jornal, e desse jornal ele construiu um império totalmente separado dos negócios da mãe. Mas, diferente da mãe, que era uma pessoa muito caritativa e muito boa, e ele era assim, tipo daqueles milionários excêntricos e egocêntricos, e essas coisas. Não vou entrar na vida dele, mas quem quiser, normalmente ela é conhecida como a mãe do Bill. A mãe dos fiéis, né? Muito Querido legal. Jairo, E às vezes a gente querido pensa, Jairo, muito obrigado. O Rochinol vai parar a fica gravação. muito feliz. Vou parar a gravação. Muito Disse tudo obrigado, que ela fez para sempre, muito por Deus. feliz.
mas só vou dar um spoiler. Semana que vem, Jorge Neves falando de meditação, e na outra semana, dia 16, vamos ter uma dupla fantástica, que é o Luiz Henrique Burst e a Adriana Fiore, falando sobre... Ele já deu sugestão do tema, os véus do mundo. Meus queridos, beijo. Até a semana que vem. Abraço. Muito obrigada.